Graças a Deus, a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui mais uma vez para postar mais um comentário de uma das nossas lições aí da CPAD. Dessa feita a lição de número 8, de 24 de fevereiro de 2019. Essa lição tem como título: Nossa luta não é contra a carne e sangue. É um título bastante sugestivo, que vai nos mostrar que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta é uma luta espiritual, é uma luta no mundo espiritual, e nós devemos estar conscientes que muitas das vezes nós não conhecemos quais são os nossos inimigos, e muitos estão lutando contra as pessoas e não contra as influências malignas por trás das ações das pessoas. É necessário que nós entendamos que nós temos uma batalha espiritual, que a nossa luta não são contra as pessoas, mas são contra as influências malignas que agem nesse mundo, contra os principados, potestades, as forças espirituais da maldade. Então, portanto, com base nesse título que nós estaremos fazendo um comentário dessa lição nessa semana. Nossa luta não é contra a carne e sangue. O texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte: porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerrilha, da nossa luta, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir a destruição das fortalezas. Isso aqui é muito interessante porque se nós temos uma guerra e nossa guerra ela é espiritual, nós não podemos nessa guerra espiritual lutar com armas carnais, com armas humanas. Por isso a razão aqui desse texto, aqui do texto áureo de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, quando diz: porque as armas da nossa milícia, de nós militarmos, não são armas carnais, mas sim são armas poderosas em Deus, ou seja, são armas espirituais, é a armadura espiritual que nós estaremos apresentando no decorrer aí da lição. São as armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas? Fortalezas malignas, fortalezas no mundo espiritual. A verdade prática nos apresenta, por trás das aparências, há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Então aqui, esse texto é muito interessante, aqui o texto aqui da verdade prática, que diz que por trás das aparências, daquilo que se levanta contra a igreja, por trás de tudo aquilo que é aparente, há de fato uma batalha espiritual invisível que está continuamente lutando para destruir a vida da igreja, a vida daqueles que servem a Deus. E por que não dizer a humanidade? Ela está envolta numa batalha espiritual e aquilo que parece aparentemente uma ação do homem, muitas das vezes por trás há uma ação maligna. E deve-se conhecer o inimigo para saber com quem nós devemos lutar. Bem, aí a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 6, apenas do verso 10 ao verso 12, mas estarei lendo do verso 10 até o verso 20 para contextualizar. A leitura bíblica em classe em si, aí no verso 10 a 12, do capítulo 6 de Efésios, nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós temos aqui esse fragmento do último capítulo de Efésios, esse fragmento aí do verso 10 ao verso 11, ao verso 12, ele já nos dá a ideia de uma conclusão da epístola aqui aos Efésios, introduzindo aqui uma ideia de conclusão, um fechamento de tudo aquilo que havia dos conselhos, das admoestações que Paulo havia dado aos Efésios, e agora aqui ele vai fechar exatamente chamando a atenção. No demais, irmãos meus, ou seja, finalmente vocês devem, diante de tudo que foi exposto, vocês devem fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas, como prometido, eu vou ler a partir do verso 10 para ficar melhor contextualizado a leitura bíblica em classe. Então aí você pode acompanhar na sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Efésios 6, a partir do verso de número 10, para que nós tenhamos aí uma melhor contextualização. Aí no verso 10 de Efésios,
capítulo 6 diz assim: quanto ao mais, e aí o verso 10, que é o verso que nós lemos na leitura bíblica em classe. Então aí a gente vai estar lendo esse verso, do verso 10 ao 20, mas não ficando apenas nos versos que a leitura propõe, que é do 10 ao 12. Vamos então ler do 10 até o verso 20. Então, retomando a leitura aí que nós fizemos, o verso 10. Aqui nessa versão nos diz: quanto ao mais. Na versão aqui da Bíblia, essa versão anotada fala quanto ao mais. Na versão aí da leitura da revista, no demais, mas tem o mesmo sentido. Bem, então temos aqui: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, diante de todas as orientações que temos dado em relação à questão da vida familiar, o livro ele vem trabalhando desde a partir do capítulo 1 aí do livro de Efésios. Ele vai falar sobre a nossa eleição, sermos escolhidos e selados por Deus. Fala da salvação pela graça, de estarmos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo. Ele fala que somos iguais no corpo, no ministério, todos são iguais, são membros igualmente importantes. Fala sobre em relação aos outros crentes, a prática cristã. Fala também em relação aos dons, dá demonstração sobre isso. Em relação à vida anterior, como nós vivíamos e como devemos viver na nova vida. Fala em relação ao mal, dá ensinamentos sobre a questão do mal, em relação ao Espírito Santo, dá instruções sobre a vida familiar. E agora, finalmente, ele vai estar nos versos anteriores aí do versículo 10, fala da relação de senhores e escravos, como os senhores devem relacionar-se com os seus escravos e escravos com os senhores. E aí, a partir então do verso 10, ele vai falar contra quem, isso, a nossa proteção, a proteção dos crentes, contra quem nós devemos lutar e quais são as nossas armas, como devemos nos proteger contra os inimigos nessa batalha espiritual. Portanto, aí no verso 10, diante de tantos ensinamentos que Paulo havia trazido, aí no verso 10 ele diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, diante de tudo, o que nos resta agora é finalmente estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque exatamente o Senhor e a força que nós recebemos do Senhor é que vai nos dar a condição de poder colocar em prática todos os ensinamentos que anteriormente foi trazido e estarmos aptos para lutar a luta espiritual, lutar a guerra espiritual contra as hostes infernais da maldade. Aí o verso 11, então, ele vem trazer como devemos fortalecer no Senhor. Então o verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então aqui traz aqui a metáfora do soldado e da armadura, que era bastante comum naquela época, na qual os soldados romanos andavam basicamente em todo o império, nas cidades, nas ruas. Era bastante conhecido o que era um soldado, a armadura, essa arma, toda a armadura que era composta de armas de ataque e armas de defesa. Isso era bastante conhecido no caso de todos. E aqui então, o apóstolo aqui, ele traz exatamente essa metáfora para mostrar, trazer ensinamentos no mundo espiritual. Revesti-vos de toda a armadura, só que é uma armadura espiritual. A armadura de Deus, e logo após ele vai dizer qual é essa armadura e qual seria a finalidade de estarem revestidos de toda a armadura de Deus, a armadura espiritual. Aí logo na sequência ele diz: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a firmeza e a vitória daqueles irmãos contra as potestades, contra o diabo, dependia inteiramente do uso da armadura de Deus, da armadura espiritual. Aí o verso de número 12, ele vai dizer por que nós temos que ter uma armadura espiritual e não uma armadura comum. Porque essa armadura tem que ser espiritual. Exatamente porque a guerra em que nós enfrentamos é uma guerra no mundo espiritual, não é uma guerra física, não é uma guerra contra as pessoas. Aí o verso 12, ele vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nossa luta não é contra as pessoas, contra os seus sentimentos. Nossa luta não é contra a carne
e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, seja das trevas, aí no caso fala das forças espirituais da maldade, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, no mundo imaterial, no mundo invisível. Então a nossa luta é exatamente uma luta espiritual. Daí a necessidade de nós estarmos revestidos da armadura de Deus. Aí na sequência dos versos, que a lição ela apresenta apenas até o verso 12, aí na sequência do verso 13 nós temos: portanto, tomai toda a armadura de Deus. A ideia de toda a armadura vai mostrar o quê? Que há equipamentos que fazem parte dessa armadura espiritual e que nós não devemos tomar algumas peças, mas para que estejamos protegidos, assim como um soldado tinha que usar armadura na sua completude, nós também, para vencermos as hostes espirituais da maldade, temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Isso é muito interessante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, se resistir o diabo, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Então a armadura é para resistir, para vencer o diabo e permanecer firme, permanecer inabalável após a luta espiritual. Aí no verso 14, e aí o apóstolo ele começa a apresentar quais são as partes dessa armadura, quais são as armas que compõem essa armadura. Primeiro, verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, o cinto que os soldados usavam, que era para fazer parte da indumentária para segurar a armadura, havia o cinto, e aqui, na metáfora aqui utilizada, o cinto aqui é exatamente a verdade. Os lombos devem estar cingidos, segurados pela verdade. Então nós temos aqui que a primeira arma que faz parte dessa armadura, a primeira peça dessa armadura espiritual, para nós vencermos o inimigo, para nós vencermos as trevas, sabendo que a nossa luta é uma luta espiritual, a primeira arma que nós temos que usar, que faz parte dessa armadura, o primeiro elemento é exatamente o cinto da verdade. A Bíblia diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Nós vivemos num mundo onde a cada dia a verdade ela está sendo extinta, onde há, apesar dos homens quererem a verdade, mas na prática a mentira tem tomado conta. É um mundo de falsidade, é um mundo de superficialidade. Portanto, é necessário que, enquanto igreja, o mundo encontre em nós e nós tenhamos esta arma, essa parte da armadura, exatamente para lutarmos a luta espiritual, que é exatamente combater o mal, combater a mentira, combater o erro por meio da verdade. Portanto, é a primeira peça da armadura espiritual que o cristão deve se vestir, é exatamente o cinto da verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, que é o cinto da verdade, vestindo-vos com a couraça que cobriu o peito. Então, vestindo-se com a couraça da justiça. A couraça era exatamente para poder impedir que os dardos, que as flechas atingissem o soldado. E aqui está dizendo exatamente que aquilo que impede com que o mal venha atingir a vida da igreja, a vida do cristão, é exatamente a couraça da justiça. O que é justo? O justo é aquilo que é correto, é aquilo que é certo. Então nós sabemos que Deus é justo e é necessário que a igreja ela possa viver uma vida de justiça. Portanto, faz parte da armadura espiritual que nós estejamos vestidos da couraça da justiça. Ou seja, tudo aquilo que convém a um salvo deve fazer parte da nossa indumentária. Aquilo que deve nos revestir, que deve nos cobrir, a nossa couraça deve ser aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, que faz parte da nossa vestimenta, a couraça da justiça. E os pés, os soldados tinham as sandálias, as armas, fazia parte da sua armadura, essa vestimenta dos pés, aquela sandália própria, aquele calçado próprio para a guerra. E no mundo espiritual, qual deve ser com que nós devemos calçar os nossos pés? Aí no verso número 15 diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
Ou seja, os pés que falam de sustentação, os pés que falam de firmeza, aqui nos apresenta que os nossos pés devem estar calçados com o evangelho da paz. Ou seja, onde nós formos, nós devemos levar o evangelho. Aonde pisar os nossos pés, o nosso calçado deve ser o evangelho. A nossa conversa, a nossa fala, a nossa mensagem deve ser exatamente o evangelho, que é as boas novas, o evangelho da paz. Então, os pés do cristão, os pés do soldado, ele deve levar a paz, ele deve levar nessa guerra espiritual. Os que devem calçar os seus pés exatamente o evangelho da paz. A paz que há em Cristo Jesus, a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo precisa, porque o mundo está em guerra. Mas onde chegar a igreja com essa armadura, com essa parte da armadura, que é exatamente o evangelho da paz, as trevas serão dissipadas. Portanto, os pés devem ser calçados na preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo, uma arma de proteção, e que também serve de ataque. Então, qual deve ser o nosso escudo para nós defendermos os dardos do inimigo e abrir caminho? Aqui o texto nos apresenta que nessa guerra espiritual, o nosso escudo é o escudo da fé. Somente pela fé nós podemos vencer. Nós podemos vencer o inimigo, vencer as astutas ciladas do diabo. Nós podemos impedir que os dardos inflamados de Satanás venham atingir a nossa vida, exatamente se estivermos empenhados, embraçando o escudo da fé. Com esse escudo nós vamos nos defender do mal e vamos abrir caminho no mundo espiritual para podermos estar vencendo a batalha. Portanto, o escudo da fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem. Portanto, o escudo da fé faz parte da nossa armadura espiritual. Com esse escudo, aí o texto nos diz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso aqui é muito interessante, que dentro da batalha romana, aqui trazendo a figura, o retrato, a metáfora do soldado romano, naquela época havia os dardos que eram lançados contra as tropas inimigas, eram dardos que havia fogo embebido, no caso no azeite, no óleo, e trazia fogo na sua ponta, exatamente para destruir, no caso, os exércitos, plantações, queimar os soldados. Então havia no caso, aquele preparo daquelas setas. E o escudo era exatamente essa arma de defesa para defender contra aquelas flechas flamejantes, contra os dardos do inimigo. E aqui, no caso, o texto está dizendo que o escudo da fé é exatamente essa peça fundamental na armadura cristã, com a qual nós iremos apagar todos os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida. Olha que arma poderosa que nós temos aqui na armadura cristã. Aí o verso 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete exatamente era aquela indumentária para proteger a cabeça do soldado contra o ataque do inimigo. E nós sabemos exatamente que o capacete da salvação, aqui o capacete fala de algo que cobre a mente, que cobre o entendimento, e nós devemos estar cobertos a nossa mente com o capacete da salvação. Ou seja, estarmos conscientes, estarmos cobertos, sermos alcançados pela salvação que há em Cristo Jesus. E interessante, em relação ao capacete, assim como o capacete ele se vê para proteger a cabeça do soldado, a salvação deve ser o capacete que proteja o nosso entendimento, a nossa mente. Ou seja, o que é que tem protegido a tua mente? Tua mente tem sido alimentada com o quê? Qual a proteção? Na tua mente, uma mente que tem sido protegida pela salvação em Cristo Jesus, uma mente que desenvolve a mente de Cristo, a vida de Cristo, é uma mente sadia, com pensamentos sadios, com propósitos sadios. Diferente de uma mente maligna que planeja o mal, de uma mente cheia de imundícia. Portanto, o que santifica a nossa mente, a nossa salvação, que ela está ligada a uma obra do Espírito Santo, que torna a nossa mente sadia, a nossa mente sã. O texto está aqui nos apresentando que o capacete que deve cobrir a nossa mente deve ser exatamente o capacete da salvação,
que nós encontramos em Cristo Jesus. É a vida de quem é a nossa salvação. Nossa salvação é o próprio Cristo gerado em nós. O próprio Cristo deve dominar a nossa mente, deve ser a nossa proteção, porque é da nossa mente, é do nosso entendimento, ou como uma metáfora do coração, tomando mente também como o símbolo também da ideia do entendimento do próprio coração. É o Espírito Santo quem deve dominar, comandar, proteger a nossa mente. Portanto, tomai o capacete da salvação, ou seja, tenha Cristo na vossa mente, que Cristo tenha sido gerado, que a salvação esteja plenamente cobrindo a vossa mente, que essa seja a vossa proteção. Então, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, o capacete, mas também a espada, que é uma arma de ataque e também de defesa. Então aqui nós sabemos que o soldado ele tinha uma espada, naquele contexto, não havia arma de fogo, uma espada para poder combater o inimigo, ferir o inimigo e também se proteger. E está mostrando aqui que na nossa armadura espiritual, a espada que nós usamos na guerra espiritual é exatamente a palavra de Deus. E bem-aventurado aquele que saiba manejar bem a palavra da verdade. Então faz parte da nossa indumentária, que nós tenhamos, como já foi dito, estejamos cingidos com a verdade, tenhamos a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito que nós devemos empunhar, que é a palavra de Deus, que é o estudo da palavra de Deus, que é o vivenciar esta palavra de Deus em cada momento da nossa existência, em cada momento da nossa vida. Portanto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí o texto fecha aí, trazendo aqui a espada como a última peça da armadura e mostrando agora como nós, empossados dessas armaduras, como nós devemos nos portar nessa guerra espiritual. Aí nos diz o verso 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí o apóstolo Paulo faz o pedido por si também, e também por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então Paulo aqui ele está exatamente mostrando, trazendo para a igreja, para os irmãos, a necessidade de nós estarmos equipados, com as armaduras espirituais, exatamente para termos consciência de que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas a nossa luta é exatamente uma luta espiritual. Daí ele ter introduzido aqui no verso 10, no demais, irmãos, fortaleceis no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12, porque não temos que lutar contra as pessoas, contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então essa é a recomendação e é o ensino da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Bem, agora nós vamos para a introdução da lição, o comentário da lição. Vou estar lendo e pontuando alguma coisa que for necessária. Introdução. O tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e como se proteger deles pela força do poder de Deus. Então a lição vai estar tratando em torno disso. Embora o apóstolo não apresente a origem da biografia, no caso aí do príncipe das trevas de Satanás, ele nos ensina como nós devemos nos portar diante das ciladas do inimigo. Mostrando aqui que o diabo, ele, mesmo já tendo perdido a batalha na cruz para Cristo, ele ainda continua fazendo estrago, daí a necessidade de estarmos munidos de toda a armadura espiritual. Aí o primeiro tópico da lição é a inclusão do tema no final da epístola. É interessante que esse tema Paulo inclui no final da sua epístola, exatamente mostrando,
chamando a atenção da necessidade de nos equiparmos desses armamentos para pôr em prática todos os ensinamentos que ele havia trazido antes e continuar numa marcha vitoriosa. Então, os 3 capítulos iniciais de Efésios são teológicos e os outros 3 são práticos, são 6 capítulos do livro de Efésios. Nós estamos tratando aqui de alguns versos do último capítulo. Uma perfeita combinação de doutrina cristã e dever cristão, de fé cristã e vida cristã. Mas, de repente, o apóstolo Paulo nos surpreende com no demais, que é o texto que nós lemos, no demais, ou seja, fechando, finalmente. Então, ele nos surpreende com no demais, encerrando a epístola com um assunto de vital importância. Qual é esse assunto? A luta contra o reino das trevas. Está aí no primeiro subtópico da lição, temos a expressão no demais. O apóstolo Paulo parece usar essa expressão para introduzir a conclusão, como nós já falamos. Isso não é nenhuma anomalia, visto que Paulo emprega essa estrutura em outros lugares, como em 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele emprega essa mesma estrutura. Então essa expressão aparece traduzida como quanto ao mais, na Almeida atualizada. Também temos essa expressão no sentido de finalmente, mas não devemos perder de vista que o termo paulino significa literalmente desde agora. No demais, desde agora, em vista de que, diante daquilo que foi exposto, então desde agora, ele vai chamar a atenção, revestivos da armadura de Deus. Que diferença faz em relação ao uso paulino aqui, tomando a expressão desde agora? Faz muita diferença, segundo o comentarista. No caso do verso 10, a ideia é de que daqui para frente, ou seja, desde agora, daqui para frente, diante desses ensinamentos, era isso que Paulo está dizendo, a ideia de que daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo até o retorno de Cristo. Ou seja, desde agora, ou seja, diante de tudo isso, uma vez entrado na batalha, sabe que o conflito será contínuo, a luta será contínua, e nessa luta você não pode entrar sem as armaduras espirituais. É isso que Paulo ele está pensando. Então, desse modo, o tema é atual e a luta da igreja continua contra as hostes infernais. Então, aí foi o primeiro subtópico. O segundo subtópico, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus certa vez disse que sem mim nada podeis fazer. É muito interessante nós termos isso em mente, que nós não podemos nada sem Jesus. Quem favorece a nossa vida, quem nos valoriza, o poder que vence o mundo é Cristo em nós. Cristo em nós é a garantia de vencermos o mundo, porque é maior aquele que está conosco. E o próprio Jesus ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então a ideia aqui de fortalecer-vos no Senhor trazendo a informação, a realidade de que a nossa força está no Senhor. Não é pelo fato de um tempo que eu tenha, talvez de religião, de igreja, ou de experiência, ou de conhecimento da Bíblia, que isso me dá condição de, por mim mesmo, vencer o mundo, vencer o inimigo. Não. É necessário que nós entendamos que nós temos que estar fortalecidos no Senhor. Temos que estar escondidos em Deus. Essa é a ideia do texto. Fortalecei-vos no Senhor. Paulo empregou a voz passiva fortalecei-vos, no sentido passivo, depende de alguém para exercer, que no caso é o Senhor quem nos fortalece. Isso mostra que não se trata meramente de um esforço humano, não é o nosso esforço, não são os nossos méritos, é a força do Senhor, mas da completa dependência do Senhor Jesus. A expressão força do seu poder, fortalecer-vos na força do seu poder, é um enéstico pleonasmo. Que é o pleonasmo? É exatamente essa figura de sintaxe que é uma repetição de ideia. E nós temos aqui a ideia de força e a ideia de poder. Fortalecer na força do seu poder. A expressão força, a expressão poder, que tem o mesmo, são sinônimos, tem o mesmo sentido, vamos dizer aqui, dentro do texto. Um reforçando. O Senhor, o poder do Senhor, ele é forte. Então, a força do seu poder. Então, usado aqui para reforçar a magnitude do poder de Jesus. Esse poder provém exatamente de quê? Do Espírito Santo. Então, é a atuação da Trindade, do Espírito Santo, da Trindade na vida da igreja, que fortalece a igreja. Daí a necessidade de fortalecer no Senhor, fortalecer no Espírito Santo. É a força do Espírito Santo. É a própria Trindade Santa quem dirige a vida da igreja de vitória
em vitória. Daí a necessidade de fortalecer no Senhor. O emprego da figura de linguagem. As figuras são recursos linguísticos que merecem atenção especial pela sua beleza e pelo seu papel na hermenêutica. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de frases sucessivas com o propósito de enfatizar uma afirmação. E aqui há um uso de uma figura de linguagem no texto, que é exatamente aí no verso de número 12, que é essa repetição de palavra para dar uma ênfase, para enfatizar uma afirmação. E aqui nós encontramos essa anáfora, essa figura de linguagem, no verso 12, quando diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aí temos a expressão contra. Então essa expressão ela vai ser repetida várias vezes para mostrar contra quem devemos lutar e que estamos em oposição. Então o texto afirma: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nesse caso aqui, nessa anáfora ali, essa preposição grega pros, que quer dizer contra, é exatamente essa repetição aí durante 5 vezes, dá a ideia exatamente principal, que é chamar a atenção dessa luta, desse contraste. Exatamente é a ideia, como o texto coloca aqui, a ideia de que a esfera principal de atuação do príncipe das trevas não é apenas como muitos pensam. A ideia principal dessa atuação contra quem devemos lutar. Então a ideia é chamar a atenção que não é apenas contra a carne e contra o sangue, como o texto coloca, não é apenas em relação, por exemplo, à prostituição e o crime, no sentido da prostituição com a obra da carne, o crime que é tirar a vida de alguém, seria obras da carne e do sangue, essa guerra interior do homem, que leva o homem à prostituição, que leva o homem a matar, tirar a vida do outro, mas principalmente mostrando que essa guerra é no reino espiritual, é nas regiões celestiais. Trata-se, pois, de uma batalha espiritual. Quando o texto diz que nossa luta não é contra carne e sangue, não é apenas, é também contra isso, sim, mas não é apenas contra a carne no sentido das obras da carne, que no caso seja o homicídio, no caso a prostituição, é contra isso também, sim, mas não é apenas contra essas obras da carne. Nossa luta também ela é contra o quê? Contra a potestade, principados, hostes espirituais da maldade. É contra elas também que nós devemos lutar e estamos lutando continuamente. Daí, esse uso da anáfora de mostrar contra quem? Contra quem? E apresentar os inimigos da nossa peleja, da nossa guerra espiritual. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta a dependência de Deus. Ou seja, que nessa guerra nós temos que depender de Deus se quisermos sair vitoriosos. Então o que nos diz o tópico 2? A dependência de Deus. O apóstolo emprega uma metáfora, que é a armadura, que nós já lemos metaforicamente, tomando aqui a armadura do soldado romano militar. Então o apóstolo emprega uma metáfora militar para explicar o que subjaz no mundo espiritual, que não é possível perceber na superfície. A presença de todas as mazelas da humanidade é real e indiscutível, mas a fonte de toda essa maldade Paulo esclarece nessa seção. Não pode haver vitória sem a ajuda divina. Ou seja, sem a dependência de Deus, não pode se obter vitória. É esse o apelo do apóstolo Paulo para os irmãos. Aí o primeiro subtópico: somente pelo poder de Deus. Ou seja, só se vence no mundo espiritual se recebermos de Deus o poder para isso, se estivermos revestidos das armaduras espirituais ou da armadura espiritual. Nenhum ser humano, nesse primeiro subtópico aí, somente pelo poder de Deus, o comentarista expressa: nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Os demônios existem de fato, mas não passam de um inconveniente diante do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença de Jesus. No entanto, os humanos não podem desafiá-los com suas próprias forças. Isso aqui é muito interessante. O diabo, diante do poder de Deus, ele é apenas um inconveniente. Ele não pode resistir ao poder de Deus, mas ai do homem para poder vencer por conta própria as forças malignas, o poder de Satanás. Nós só podemos vencer a Satanás pelo poder de Deus.
se o poder de Deus estiver manifesto na nossa vida. Louvado seja Deus. Daí a ideia aqui desse subtópico, que somente pelo poder de Deus nós podemos lutar essa luta, esta guerra espiritual. Aí como lutar essa guerra espiritual? O subtópico 2, o revestimento da completa armadura de Deus. É com essa armadura que nós iremos à peleja, é com essa armadura que nós iremos vencer. O verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para descrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo para aquela batalha. A metáfora, toda a armadura de Deus, significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. Muito interessante, não é pegar apenas uma peça da armadura. A verdade, a justiça, o capacete, todos os elementos nós devemos empenhar. Não, vou lutar pela justiça. Você tem que batalhar também pela fé, pela retidão, pela verdade. A armadura como um todo. Então isso aqui é muito interessante, que é toda a armadura de Deus. A armadura tem que ser total. Não é uma parte das armas, é toda a armadura. Então a metáfora, toda a armadura de Deus, significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas tanto de defesa como de ataque. E é exatamente uma figura bem conhecida, no caso, na época, essa metáfora aqui trazida, que era exatamente os soldados romanos que andavam por toda parte. Então era necessário que a armadura do soldado ela fosse completa para ele estar protegido e ele ter condição de lutar. E no mundo espiritual não pode ser diferente. O soldado de Cristo ele deve estar vestido, revestido de toda a armadura de Deus. Louvado seja Deus. Os métodos do diabo. Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus, ou por que ele deve se fortalecer em Jesus e no seu poder e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus. A expressão astutas ciladas, aí essa expressão que exatamente é metodeia em grego, que só aparece uma vez no Novo Testamento e cuja ideia é exatamente o que são as astutas ciladas do diabo. É a esperteza, a artimanha, a armadilha de Satanás. Então Satanás ele tem nos seus métodos, ele tem várias artimanhas, ele tem várias ciladas, ele tem várias armadilhas, ele é esperto na sua maneira de agir. E é necessário que nós estejamos conhecendo os métodos de Satanás. E os métodos de Satanás, eles são conhecidos, eles são detectados. E eles são impedidos exatamente quando nós estivermos munidos de toda a armadura. A palavra de Deus nos faz conhecer quais são as ciladas de Satanás. A couraça da justiça nos protege. O escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é que nos municia para conhecer as espertezas e lutar contra as armas de Satanás. Então o Senhor Jesus dá pelo seu Espírito Santo todos os recursos para o crente entender todas as astutas ciladas do inimigo. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma tanto para o ataque quanto para a defesa. Então você deve conhecer as armas do inimigo, conhecer o seu inimigo, e nós o conhecemos pelo poder de Deus que é em nós, pelo Espírito Santo que discerne o certo do verdadeiro, pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos saber com quem nós estamos lutando, quem são os nossos inimigos, e conhecer o inimigo é fundamental para nós vencermos na batalha espiritual. Louvado seja Deus. E o terceiro tópico da lição nos apresenta contra os poderes das trevas. Primeiro subtópico, carne e sangue. O apóstolo começa apresentando a luta interna do cristão, que é a luta da carne, que é porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ele mostra, não é que ele não está ignorando a luta da carne e do sangue, que são lutas internas do homem, a luta contra os desejos da carne, contra a prostituição, contra, no caso, o homicídio, o desejo de matar, tirar a vida do outro, tudo aquilo que a carne chama, ele não está ignorando. Mas ele está mostrando que essa luta, que há uma luta que vai além dessa luta da carne e do sangue, além dessa luta física, além dessa luta interior, há também uma luta espiritual, uma luta maior no mundo espiritual.
Então, o termo carne tem vários significados na Bíblia, mas a combinação carne e sangue aqui, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento, parece indicar no significado físico, em termos de lutas no nosso corpo físico, no nosso homem interior, a partir do nosso corpo físico. Nesse caso, essa combinação diz respeito à pessoa do ser humano, que pode ser o outro ou nós mesmos em nossos conflitos internos. Então, Paulo está dizendo que nossa luta não é apenas, não se limita. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, nossa luta não é essa luta comumente que nós já conhecemos. Há uma outra luta a ser travada. E aqui ele coloca, não é no sentido da carne, a carne cobiça, nesse sentido de a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais do que quereis. Então, não é apenas essa luta constante que há entre a carne e o espírito, essa luta de fazermos a vontade de Deus ou não, ou fazermos os desejos da nossa alma, não é apenas essa luta. Paulo aqui ele está apresentando uma outra luta espiritual que vai além dessa luta contra a carne, da carne contra o espírito, essa luta do sangue, da carne contra o sangue, ou da carne e do sangue. Há uma luta ainda maior que nós devemos também estar atentos. Aí no subtópico 2 ele apresenta aqui o comentarista, os principados e potestades. Os dois termos aqui, contra os principados e contra as potestades, aparece junto pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Os principados, archai, em grego, cuja ideia é primazia no poder, principado, primeiro no poder, e as potestades, exousiai, que denota liberdade para agir. O apóstolo Paulo emprega, então, esse termo tanto para anjos como para demônios, os principados e as potestades. Então, é um termo emprego aqui, segundo comentarista, tanto para anjos quanto para demônios investidos de poder. Desse modo, a expressão refere-se a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre como na esfera espiritual. Então, o termo potestades, e no caso aqui principados, se refere a governantes tanto na esfera terrestre quanto na esfera, no caso espiritual, que é o que Paulo chama aqui a atenção das potestades, dos principados espirituais. Os dominadores deste mundo tenebroso é o terceiro subtópico. Os príncipes das trevas desse século, governadores do mundo das trevas, ou no mundo dessas trevas, são alguns termos que a Bíblia usa. Então, o termo grego mais usado para o príncipe é archon, o archon, que aqui no caso aparece 37 vezes no Novo Testamento, que é traduzido como um governador. Então, esses dominadores deste mundo são os governadores deste mundo. É usado para se referir a Beelzebul, que é o príncipe deste mundo, para referir a Satanás como o príncipe deste mundo, e ainda ao príncipe da potestade do ar. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega o termo diferente, que é o cosmocrato, que é senhor deste mundo. Cosmo vem de mundo e kratel vem de dominar. Então, o cosmocrato vem da palavra cosmo, que é mundo, e kratel, que é dominar, no sentido de senhor deste mundo contra o qual nós temos que lutar. Então, o uso plural mostra que Paulo não está se referindo ao próprio Satanás, mas às hostes dominadoras dessas, no caso das trevas. Então, Paulo chama a atenção que esses dominadores deste mundo tenebroso, dominadores das trevas, são os nossos inimigos invisíveis e espirituais, com os quais nós também temos que lutar. Daí a necessidade das armaduras espirituais. E aí o subtópico 4, os lugares celestes. O apóstolo Paulo acrescenta contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece que Paulo coloca todos esses anjos decaídos no mesmo bojo. A expressão lugares celestiais indicada aqui, essa expressão lugares celestiais, segundo o comentarista, ela é intrigante. Por quê? Porque essas palavras, regiões celestiais, aparecem em Efésios para designar o céu onde Cristo, no caso, está assentado, à destra de Deus, e onde os salvos em Cristo, no caso, vão morar, ou habitam. Então aqui a expressão lugares celestiais, ela deve ser entendida aqui, apesar de serem geralmente usada como uma referência aonde Cristo está assentado, onde os salvos em Cristo estão, ela deve ser tomada aqui
como é no caso nesse sentido aqui, como ela deve ser entendida? Aí lança uma pergunta: como podem essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? E aí a resposta do comentarista é a seguinte: uma explicação convincente é que se trata da esfera espiritual invisível em oposição ao mundo material. Então, o que seria esses lugares celestiais? Seria aqui, dentro desse contexto, uma oposição daquilo que é visível do mundo material em relação ao mundo espiritual, já que o próprio apóstolo está dizendo que nossa luta não é nessa esfera da carne e do sangue, mas nossa luta é contra as hostes espirituais, no caso, nos lugares celestiais. Então seria uma oposição entre o mundo visível e o mundo invisível. Finalmente, a conclusão da nossa lição nos apresenta: com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus, que são enumerados aqui como principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas. Isso aqui é muito interessante. O universo é um campo de batalha e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e ao seu povo. Então, os nossos inimigos, eles estão bem além da esfera material. Há inimigos espirituais que estão constantemente lutando contra a marcha da igreja. Mas nós temos a promessa de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Tanto no sentido da morte não nos prender no túmulo, como no sentido daquilo que representa, tudo aquilo que representa o inferno. No sentido da maldade, no sentido daquilo que afasta o homem de Deus. A Bíblia nos dá a garantia de que com Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Mas é necessário que nós entendamos que a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta é contra as influências malignas que atuam na vida das pessoas, que atuam nesse mundo e que muitas das vezes têm tentado afastar as pessoas de Deus. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos estar conscientes do nosso papel, da guerra que nós estamos envolvidos. Estamos inseridos numa grande batalha. Há uma batalha espiritual que nós temos que lutar. E quanto mais nós estarmos habilitados, quanto mais nós estarmos cobertos da armadura de Deus, quanto mais nós conhecermos as armas do nosso inimigo, quanto mais nós estamos inteirados dos elementos que compõem essa batalha e das condições de vencer a batalha, mais sucesso nós teremos nessa guerra espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço e a paz do Senhor e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus, oreis por nós.